Simval, vamos começar então. Eu queria que você falasse um pouquinho, acompanhei, né? Tenho acompanhado, estamos juntos nessa jornada. Como tem sido, quais os desafios desse ano de 2020 para o mercado editorial brasileiro cristão? Eu acho que o mercado editorial como um todo tem sido peculiar, né? Mas falando do Verdade. mercado editorial cristão, quais são os desafios que esse ano trouxe para nós aí desse universo da escrita? Bom, amigo, eu acho que assim, não é novidade para ninguém que a pandemia afetou a economia de todos os lugares, né? E o mercado editorial não é diferente, né? Pelo contrário, né? A gente vê que, como a gente está falando de livros, né? Do consumo. Eu vou colocar o entretenimento também nessa conta, né? Mas assim, com aquele entretenimento, digamos, né? Mas ou um consumo de bens não essenciais foi muito afetado durante a pandemia. E eu acredito assim, a particularidade do mercado cristão brasileiro. O nosso, graças a Deus, né, nosso país tem uma força muito grande, né, das igrejas. Então, as igrejas evangélicas, que eu diria assim, o público principal nosso é de cristãos, né? Apesar que a gente tem um material que se comunica também com muitos não cristãos. Mas é o público principal, é quem compra, por exemplo, presentear alguém ou quem compra para ler. E a gente vê que assim foi um afetado muito fortemente porque muitas igrejas ficaram quase 6 meses fechadas, né? Em alguns casos mais extremos. A maioria com certeza ficou de 3 a 4 meses fechada. E era aquele espaço de reunião, de troca de ideias, de eventos. Então, você também sabe disso, né, do que muitos eventos esse ano foram cancelados. E Exato. o evento que aconteceria, que se esperava que acontecesse, com certeza já adiados, os que não, os que iam meio tradicionais, iam acontecer no final do ano, já se sabia, ou tinha uma expectativa, já foi tudo para 2021. E todo mundo ainda colocando para o segundo semestre de 2021, contando com a vacina. Então, esse cenário fez com que a gente, claro, tivesse um impacto muito grande inicialmente, né, principalmente no começo da pandemia, ali nos primeiros 3 meses, em especial. Mas, assim, nem tudo é notícia ruim, né? Graças a Deus. Então, assim, por um período de 3 a 4 meses, as igrejas fechadas, os eventos cancelados ou postergados. Por outro lado, as pessoas estavam mais em casa. E mais em casa, assim, para quem pode, tem condições econômicas, aumentou muito o consumo, por exemplo, de jogos de tabuleiro, que são alguns dos produtos que a gente trabalha. Aumentou muito o índice de leitura, Sim. e a compra mesmo de livros, né, no Brasil voltou a ter um crescimento grande agora a partir de agosto, né, do mês de agosto. Então, isso são dados aí da FGV, dados públicos que demonstram que cresceu quase 20%, né, depois de algumas quedas em função da pandemia. Então, assim, o cenário hoje, né, agora, nesse momento, já é mais confortável. A perspectiva é de esperança, né, apesar Uhum. de tudo aquilo que nós passamos. Glória a Deus, né? Que bom. A questão dos eventos foi algo assim bombástico, né? A gente tinha conversado já no início do ano, a agenda que nós teríamos, né, de eventos seria uma agenda frenética, né? Até você participou do primeiro evento, uma sequência, né? Quando ainda nos reuníamos lá em fevereiro em São Verdade, Paulo, verdade. nós participamos juntos de um evento. Tinha muita gente naquele evento, os livros que nós levamos acabaram muito rápido, uma loucura, assim, né? E ainda bem que Mas, foi fevereiro, né, Edu? Foi foi, aquela aglomeração social santa, né? Todo mundo exato, se beijando, se abraçando, aquela que loucura, parece né? que parece que faz 10 anos que isso aconteceu, né? Que já não existe Pois, mais, né? pois é, Esse, esse universo. Mas, enfim, é bom saber que os índices de leitura estão melhorando. Eu vi que muita gente começou a ler na pandemia, não tinha o hábito ou tentou aprimorar isso com o tempo a mais que tinha, né? Então, isso acaba sendo um alento para a gente, porque eu espero que isso não seja episódico, né? Seja um hábito criado e que nós possamos todos ler mais o que nós temos lido até então. e ó, eu tenho esperança, Edu, porque é o seguinte, o brasileiro, historicamente, tem um índice de leitura, de compra de livros, de leitura média, né, de livros por ano muito baixa, né? Isso, infelizmente, é histórico nosso. Ao mesmo tempo, você vê, tem muita gente que passou a trabalhar de home office.
E aí as empresas, né, muitas empresas já falaram, olha, não precisa nem voltar esse ano, né, apesar do cenário agora hoje estar mais controlado, você fica em casa trabalhando. Isso fez com que você também um contingente grande de pessoas, aquele tempo que ela levava para se deslocar do trabalho ao serviço, por exemplo, ela ganhou literalmente, né, Uhum. ao trabalhar de home office. Então, isso faz com que esse tempo que você menciona foi um bônus extra aí, né? Se fosse um videogame, né, seria como se Uma ganhasse uma fase. barrinha extra de energia ali, né? Então, nada melhor do que usar esse tempo útil para edificação, né? E a leitura, com certeza, é uma das grandes ferramentas que nós temos, né, como cristãos, para a gente amadurecer na fé. Legal, que bom. Simval, o pessoal com certeza sempre está perguntando algumas questões sobre esse mercado, sobre esse universo, que ele é tão fantástico, mas é desafiador também, né? Esse mercado editorial, dentro dessa perspectiva do brasileiro com a leitura. E então eu queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece, né? O primeiro contato com o editor em carne e osso. Qual é o trabalho de um editor? Como é que funciona a vida de um editor? São só glórias, flores e vitória? Ou como é que funciona o dia a dia de um editor aí, de material cristão e de tantos projetos que você coordena aí, que eu sinceramente não sei como você dá conta de tantos projetos aí ao mesmo tempo, né? Então, queria que você Mas Edu, é falasse que um a gente não pouquinho. dá conta, a gente vai, né? A gente vai fazendo, mas assim, é difícil realmente dar conta, né? Eu diria o seguinte, Eduardo, assim, tem duas questões para a gente pensar. Eu sei que boa parte das pessoas que nos escutam, uma parte delas tem talvez o sonho de escrever, de produzir culturalmente. Então tem um desafio que é de você escrever, de produzir, e outro que é de você fazer uma produção mais profissional, regular, institucional, quer dizer, você ter uma empresa ali, um CNPJ constituído, e você ter que lidar com tantas das questões, tanto as questões administrativas, burocráticas, como também produzir, né, ter uma produção contínua. Então, acho que esse é o desafio que o meu maior desafio é esse, né, como editor da 100%, é uma editora de pequeno porte que faz grandes coisas, né, graças a Deus a gente se propõe a produzir muita coisa ao mesmo tempo, desde livros a histórias em quadrinhos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro e outros materiais. Então, bíblias, enfim, a gente está sempre buscando inovar. E para quem não sabe, assim, o editor ele tem que ter um olhar para esse mês corrente, né? O que está acontecendo no período que a gente está vivendo presente. Então, o ideal, né, é sempre você ter uma grade de lançamentos. Então, você está sempre lançando materiais novos de uma forma regular. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas, por exemplo, o ideal é pelo menos ter um lançamento mensal, é a nossa meta como editora, ter um lançamento mês. Incrivelmente, esse ano, acho que essa média vai ser atingida, mas é difícil a gente atingir, porque aí tem a questão do porte mesmo, né? É porte barra o tipo de projeto que a gente faz. Nossos projetos são mais elaborados, então alguns deles tomam mais tempo, envolvem desenho artístico, as ilustrações. Uma história em quadrinhos leva muito tempo para ser produzida. Então, tem um desafio grande. Então, enquanto eu estou olhando para a produção que está acontecendo, que às vezes vai lançar daqui a um ano, a gente também está cuidando daquilo que está saindo no forno, né? Então, aquele parto que você sabe, a última revisão de um livro. Então, o livro está Uhum. pronto, está diagramado, está tudo quase pronto, mas aí você tem que fazer uma última triagem, tem que revisar mais uma vez antes de ir para a gráfica. Depois de pronto, não tem mais volta, né? Sim. Pelo menos até a próxima tiragem. Então, a gente tem um fluxo de trabalho. Se você pensar bem, a gente tem obras, às vezes, a gente está começando a trabalhar agora, ao mesmo tempo, tá? Então, num certo mês, você tem obras que a gente está começando a mexer agora, que envolvem diagramação, só envolve um profissional, pelo menos um profissional artístico. Outras Aham. envolvem vários, tem histórias em quadrinhos que você envolve o ilustrador, o colorista e às vezes até mais uma outra pessoa, um terceiro.
E você tem também algumas obras que estão aí no forno, indo para a gráfica, então tem toda uma linha também de trabalhar com a gráfica. Então eu diria que o editor, ele é praticamente o meio-campo, talvez, se fosse futebol, né? Uma analogia com o futebol, que aí você recebe tudo que a defesa vai trazer, você recebe todo um fluxo de programação, de informação que vem dos autores, que vem dos profissionais envolvidos, todos esses que eu mencionei, ilustrador, arte finalista, o escritor, né, o autor, o diagramador, o designer, o revisor, todos eles se conectam com o editor, que faz esse trabalho no cinema, né, seria o diretor de cinema, né, a pessoa que coordena todas as diferentes áreas e funções e é responsável, no final das contas, né, para bem e para mal, é o responsável para que, quando a obra sai, né, tem aquela responsabilidade final de cuidar para que saia o melhor possível. Que legal. Eu vejo que é um lapidador, né? O editor pega uma joia bruta, né? Um material bruto e transforma ele naquele livro que a gente vê no final. Então, tem um trabalho muito, muito bom. E o que é impressionante é que são vários projetos, né? Simultâneos, então tem que honrar, né? Você tem que ser honrado porque a gente sabe da luta, sabe da batalha, que não é fácil essa correria toda. E ainda tem que lidar com os autores, né? Isso é mais complicado. Pois é, isso aí é mais difícil, viu? Tem autor que, olha, é meio estrela. Não, brincadeira à parte, né? Vocês são todos assim. A maioria acaba se transformando em amigo, né? E estrela mesmo é a nossa parceria com os jogos de tabuleiro, né? Já vamos falar disso, né? Que tem uma novidade boa aí vindo. Que legal. O pessoal quer spoiler, tem uma galera comentando aqui. Se você quer ter alguma dúvida, coloca no chat em qualquer uma das redes que a gente está acompanhando aqui, Instagram, YouTube, Facebook, tá? Podem deixar sua pergunta aí para o Simval, que nós fazemos. Já tem comentário, já tem gente pedindo livro ali, já está legal ali a interação com o pessoal. Mas o que eu quero saber hoje, o cerne da nossa conversa, é que o editor virou autor também, né? Pois é, não... Isso eu quero saber, né? Quero ver como é que foi essa mudança de lado, digamos assim. Passou do lado luminoso para o lado sombrio da força, foi para o outro lado agora da jornada, né? Então, para quem não sabe, o Simval está lançando junto com o pastor Richard Guerra, nosso amigo também, né? O Manual Cristão da Cultura Pop. Acabou de sair, né? Saiu do forno agora, né? Faz menos de um mês. 2 semanas aí que foi lançado. Eu vou fazer igual o Silvio Santos, né? Eu não vi, mas vou falar que meu filho viu, porque ele não viu também. Mas meus amigos viram e disseram que é muito bom, né? Foi uma falha do editor, tá vendo? Não dá tempo de fazer tudo, a gente não mandou pra você, mas vai chegar. Não tem problema, não tem problema. Correios estão em greve, tá complicado. Tá chegando, né? Não deu tempo de chegar o meu exemplar a tempo da conversa. Mas eu queria saber como é que foi essa... Eu sei que você tem já um histórico de escrita, né? Bastante profícuo ao longo da sua jornada. Quem quiser conhecer um pouco mais da jornada do Simval, né? Nas denominações, como líder global aí de liderança de jovens no passado recente. Então tem muita coisa que esse casal aí, eles não contam, mas tem uma bagagem gigantesca e muito boa. Tá até né? no livro, viu, Eduardo? Tá no livro. Olha só, viu? Nem vi e já falei, já contei spoiler aí do livro, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, assim, Valdir, mudar, né? Um pouco o foco, né? O Richard é o autor, que você trabalha como editor e agora trabalhando em parceria com ele nessa obra. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a galera que está acompanhando a gente aqui. Pois é, eu vou falar uma parte sentimental, outra parte prática, vai. A sentimental é o seguinte, há muito tempo, né, você até comentou, não vou ficar aqui falar biografia, mas eu comecei como editor escrevendo muito, né, eu fui editor-chefe de revistas relacionadas à área de negócios, de finanças, então eu escrevia assim semanal, né, como um periódico, né, enfim, era semanal de forma diária, mas a publicação era mensal. Então sempre tive o hábito de escrevi muito, mas assim, curiosamente, né, a editora já entrou no seu 7º ano, o ano da perfeição, né?
E aí eu não tinha tempo de escrever, apesar de ter muitas ideias e sempre quis, né, escrever algo com o nosso selo, mas incrível, né? A gente foi lançando muitos projetos, muitos autores, muita coisa legal e não conseguia tempo para fazer. E há cerca de um ano, acho que foi um ano atrás, num evento na Lagoinha, né, na Lagoinha em Belo Horizonte, nós tivemos o Confra Jovem, que até você chegou a participar. Sim, E tava lá nesse também. evento eu dei uma palestra sobre cultura pop. E foi muito legal, porque na verdade a gente colocou no papel ali algumas das questões que a gente trabalha no cotidiano da editora, né? Quando a editora começou, por exemplo, às vezes eu visitava muitos clientes que tinha cliente que de uma tradição mais pentecostal, tô não acostumada com quadrinhos, por exemplo, que só faltava me dar uma sapatada na cabeça, porque via a gente com o quadrinho ali, tem um quadrinho nosso que é Apocalipse, né? Que Uhum. é um diabão assim e um Que é anjo. maravilhoso, por sinal. Pois é, mas assim, tem gente que acha. Uma mulher uma vez brigou comigo numa loja dizendo que o anjo estava muito pequeno perto do diabo. E para explicar para ela que é uma representação artística, etc. Então, são coisas que a gente já vinha lidando, né, no dia a dia. E com o tempo, né, a gente sentiu falta disso, de um material de referência que pudesse trazer para o público leitor, né, uma definição, algo que se fosse uma declaração de valores, de princípios, muitas empresas têm, mas nesse caso, uma referência bíblica, uma referência teórica e uma referência prática para que a pessoa pudesse entender o que é cultura pop, a relação da cultura com a nossa fé cristã e como que isso, me traduzo isso tanto na produção de cultura, se eu for produzir, como no consumo, né, no meu consumo diário. E aí então surgiu o Manual Cristão da Cultura Pop. A gente pegou aquela base daquela palestra, em paralelo o pastor Richard, né, que é nosso autor, que é da Lagoinha, ele também já falava do assunto, então ele trazia um pouco mais a questão, por exemplo, da cosmovisão cristã, do pano de fundo cultural da nossa sociedade atual. E aí a Aham. gente juntou força, juntou aquele conteúdo aqui e ali, ele também palestrou já sobre o assunto, a gente amalgamou tudo, né, e acrescentou várias outras coisas, e então surgiu o Manual Cristão da Cultura Pop. Maravilha. E, bom, você falou um pouquinho aí da criação, né? Eu queria que você falasse para a galera. Eu sei que tem gente já que segue, a gente não aguentou, já comprou, já está lendo. Então, já estou tendo feedback dos seguidores do Parábolas aí com relação ao manual, feedbacks muito bons, por sinal. Que legal, Mas que eu queria que bom. você falasse para quem está acompanhando a gente, o que eles podem encontrar nesse livro. Um pouco do conteúdo, né, que você já esboçou aí, mas se eu puder falar, dar algum spoiler aí do que tem nesse conteúdo aí no Tá livro, bom. Eu para a não gosto de dar galera aqui. spoiler. Detesto spoiler. Mas, ó, bom, o que que tem no livro? Primeiro, assim, tem uma seção que vai tratar sobre definições sobre cultura, arte, sobre cultura pop. Então, o livro é dividido em 3 partes. Então, eu já vou explicar para vocês. Essa primeira parte fala sobre isso. Então, tem uma bibliografia muito extensa, né? A gente foi Sim. trazer definições tanto de teóricos cristãos como também não cristãos, né? Definições assim mais clássicas do que é cultura, do que é arte, principalmente a cultura pop, que é um fenômeno novo, né? Considerado mais recente, cultura de massa. Então, toda essa primeira parte fala disso. Já a segunda parte trata da cosmovisão. Então, a gente vai trazer o que é cosmovisão, né? Para você saber, você tem que ler o livro. Não vai dar Google, não, que o Google fala muita besteira também. E, Claro. e aí vai falar assim, tanto da cosmovisão cristã, né, da nossa cosmovisão, como da cosmovisão da nossa sociedade, né, o que predomina na nossa sociedade, principalmente a questão da pós-modernidade e todos os valores que estão sendo transmitidos através da cultura. Então faz essa relação, como a cultura é um instrumento importantíssimo, talvez o principal para você passar uma cosmovisão, para você, digamos assim, incutir valores na sociedade. Então, muito do que a gente vive hoje, né, como sociedade, os grandes dilemas, os dilemas que nós cristãos vivemos em relação aos valores
que são praticados nessa sociedade atual, vem dessa relação histórica até, de como a cosmovisão da cultura pós-moderna foi, enfim, crescendo na sociedade, foi sendo construída até chegar ao momento atual. E por fim, né, a gente tem uma última parte que vai tratar de como que a gente, como nós cristãos, podemos reagir em meio a tudo isso. Ou seja, primeiro tem a questão que muita gente se pergunta, o que eu posso ler, assistir, o que eu posso consumir enquanto cristão, né, de cultura pop. Posso ver Game of Thrones, posso ver Walking Dead, posso ver não sei o quê, posso ler isso. Então, assim, eu não vou te falar se você pode ou não pode, você vai ter que ler o livro para entender. Opa, com certeza. Ali tem uma lista, né? Tem um crentômetro aqui dentro. Ali tem uma The Blacklist. The Blacklist, Você vai encontrar aqui o que pode e não pode, né? Mas é claro que, brincadeira à parte, aqui, então, o livro ele fala essa relação do sagrado e do profano, como se manifesta na cultura, como que lente que nós podemos usar para consumir cultura pop, e também para produzir cultura pop, né? Então, na última parte do livro a gente trata um pouco disso também, traz o nosso testemunho, né, como produtores também de cultura pop. Então, eu tentei resumir aqui um pouco do livro, né, do todo do livro. Eu acho que essa última parte que você falou, ela é muito importante. Nós temos visto, eu acho que até fruto, né, do trabalho de um grupo de pessoas que tem investido parte da sua vida para mostrar essa reflexão possível entre o cristianismo e a cultura pop, e isso, a editora 100% Cristão é um catalisador, né, que tem reunido algumas cabeças pensantes nessa área e tem dado espaço, né, para autores brasileiros, dos quais eu me incluo, e isso tem gerado fruto, né? São 7 anos de trabalho da editora, então o que eu tenho visto muito hoje é a eclosão assim, de vários projetos que abordam cultura e cristianismo. Muitas páginas, tem se inspirado, né, no trabalho de várias páginas, de vários líderes aí que têm trabalhado com esse tema. E uma questão que me preocupa até, eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre isso, é a questão da qualidade do que se produz, né? Porque se a gente não tiver essa preocupação de embasar o que a gente está fazendo, de pontuar dentro da cultura pop, compreender os conceitos, né, que vocês trabalharam no livro, que eu trabalho também com muitas palestras sobre cultura e cristianismo Brasil afora, quais são os cuidados, né, que aqueles que gostam de cultura pop, são cristãos, querem começar a trabalhar isso, abrir uma página, um canal no YouTube para fazer vídeo, fazendo esses comparativos, as analogias, puxando os princípios, na tua visão, né, como alguém que conhece como ninguém aí, através, seja dos devocionais aí que a gente produz, né, é ele que libera a galera, tá? Vocês ficam pedindo o livro toda hora aí para mim, fala sobre isso, fala sobre aquilo. O livro, quem dá a palavra final aqui é o Simval, então... Meu Deus. Eu já vou ler uns comentários da galera falando com você. Que eu vou ser perseguido nas redes. Então, qual é a dica que você dá para o pessoal que quer trabalhar nessa área, assim, por onde que começa a pesquisar, o que você tem que estudar, o que você precisa ler, né, para conseguir ter um pouco mais de conteúdo mesmo, né, para não ficar no raso e acabar, às vezes, fazendo esse tipo de analogia que você falou, que o que pode e o que não pode, né? Porque senão, se eu for para um extremo de que eu posso falar sobre tudo, sem levar em conta o contexto daquela produção, ou o que ela representa, né, sem um pouco mais a fundo, a gente pode correr o risco da parte cristã do conteúdo ali fica ofuscada por aquilo que a série, que o filme acaba mostrando, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, tem uma galera aqui que vai ficar eternamente grata a você. Bom, eu acho que assim, né, você até mencionou, um tema muito, muito longo, né, para a gente debater. Eu não vou aprofundar muito nos meandros, não, mas assim, o que eu penso, até como no começo da live a gente estava falando ali tem o lado do produtor institucionalizado, vou me colocar nesse lugar, né, que você tem ali uma empresa e isso tem uma produção regular, é um pouco diferente, por exemplo, de um artista independente, uma pessoa que está começando, e eu vejo o seguinte: primeiro você falou de estudar, né?
Eu acho que isso é condição para qualquer área. Às vezes as pessoas pensam que é a área artística, então, é arte, então você pode criar e só criar, e você coloca a sua imaginação de alguma forma para fora e tá tudo certo. E a gente sabe que não, né? Porque e a igreja muitas vezes, né, se acostuma com isso. Então tem uma linha tênue, né? Então na igreja muitas vezes você não tem aquela obrigação de respeitar um padrão de qualidade, de todos estudarem, sempre tudo muito voluntário. Então a peça de teatro é feita do jeito que dá, às vezes até mesmo o ensaio musical, e olha que a música a maioria das pessoas estuda, né? Então tem algum nível de preparo, mas assim acaba que a coisa acontece muito na espontaneidade, na voluntariedade e no pouco preparo. Então um dos aspectos importantes e que eu acho assim, ao mesmo tempo isso não pode te travar. Se você for esperar um momento que você vai estar totalmente pronto para fazer algo, um projeto cultural, talvez você nunca vai fazer. E muitos que começaram não começaram com toda essa habilidade, todo esse conhecimento, toda essa bagagem. Mas, se você quer ser um artista cristão, ou mesmo, se você não fosse cristão, mas quisesse ser um artista, você teria que se preparar de qualquer forma, né? Na verdade, a oportunidade, ela sempre aparece para quem está preparado, né? Se você não está preparado e você encontra uma oportunidade, talvez você não vai conseguir aproveitá-la por causa disso. Então, para que você não fique ao acaso, né? De alguma. Que o acaso, esse acaso é muito difícil, né, da área artística. A gente sempre mira os exemplos mais bem-sucedidos quando a gente pensa, né? Na nossa própria vida. Falando, não, vou me espelhar naquele que explodiu, isso aqui, tá legal, isso é importante, mas para chegar até aquele momento exigiu muito preparo e sacrifício. Então, muitos não estão dispostos a pagar esse preço, mas eu encorajo, porque eu passei por isso, né? Eu me preparei, fiz faculdade, fiz cursos, até teatro eu fiz, Eduardo, acredito. Eu queria que tivesse imagens que fossem resgatadas dessa época aí. Graças a Deus não tem, né? Tem só foto, mas não tem vídeo lá da época queria ver a pré-câmera performance, digital. né? Mas eu não era muito bom como ator, não. Então, o mundo foi poupado dessa. Como ator é um excelente editor, então. Exatamente. Né? Acho que eu estou contribuindo melhor aí para. Mas assim, eu, por exemplo, uma época eu quis ser ator, fui fazer curso de teatro, consegui participar de uma produção profissional, enfim, me formei em comunicação, fiz pós-graduação, fiz vários cursos na área. Depois que eu migrei para a área de livros, né? Eu estava ainda na faculdade quando eu comecei a trabalhar como editor. Então, eu não era nem formado, para vocês terem uma ideia, mas já trabalhava como editor. E depois eu fui buscar mais especializações. Então, às vezes, as coisas vão acontecer para alguns de forma precoce, mas isso não exclui o fato de você se preparar mais, estudar, ler, e o autodidatismo mesmo, né? Eu lembro quando eu era adolescente, Eduardo, eu lia todos os clássicos que eu ficava sabendo, época que não tinha internet, hein? Então, aos clássicos gregos, eu ia lá ler. Eu tinha 13 anos, os filmes, né, de 12 para 13 anos, assim, os filmes clássicos, então eu assistia naquela época, nem recomendo para quem tem 13 anos, assistir o Laranja Mecânica, Hitchcock, eu vi Akira Kurosawa, eu gostava muito de cinema, então eu assistia de tudo, assim, que era considerado clássico. Mesmo. Então eu acho assim, que quem está produzindo cultura, a pessoa tem que ter um mínimo de preparo, tem que conhecer um pouco das áreas principais da cultura, né? A gente citou aqui alguma literatura, cinema, mas a gente pode incluir música, pode incluir algumas outras áreas também, né? E então, assim, esse preparo é uma jornada pessoal, porque nem sempre você tem uma faculdade, não existe, por exemplo, uma faculdade para escritor, né? Não tem, você pode fazer comunicação, você pode fazer letras, você pode fazer várias formações na área de humanas, mas não vai ter uma de escritor. Para quem quer ser escritor. De ilustrador, tem muita formação hoje, né, para desenhista, inclusive de faculdade, de bacharel,
e curso superior. Enfim, depende muito da tua área, do seu interesse, da sua área de atuação, mas vale você se preparar e não se prender só ao preparo, né? Aí tem a questão da prática mesmo. Se você quer escrever, escreva. Se você quer atuar, atue. Se você quer desenhar, Exato. desenhe. Pratique muito. Pratique até chegar à perfeição. Publique uma primeira coisa, uma primeira produção cultural. Não fique satisfeito com essa primeira, que vai ter, com certeza vai ter a primeira vai ter muitos erros. Faça uma segunda, faça uma terceira. Se permita ser criticado, né? Tem muitas pessoas que infelizmente não querem, né? A gente tenta num tempo assim de muito politicamente correto, né? Você não pode nem criticar às vezes a obra de alguém, o que uma pessoa faz que já vem todo uma defesa, um discurso. Então, acho que é importante isso, né? Você não precisa também, muitas vezes, se expor, né? Se você tem um pouquinho de melindre aí, não precisa se expor ao mundo, né? Colocar de cara nas suas redes sociais tudo que você vai produzir, mas mostre para os amigos mais próximos, olha, onde que eu posso melhorar, procure Sim. alguma mentoria, né? Alguém que possa te orientar, te dar algumas dicas, alguns toques. Então, fazendo isso, Eduardo, eu acho que é o primeiro passo para um produtor cristão, né, de conteúdo, porque a pessoa vai buscar excelência, vai buscar qualidade, vai buscar ter ali o mínimo de ferramenta, né, de padrão para mostrar a sua arte para o mundo. Maravilha. Eu acho muito importante isso do autodidatismo, de um conhecimento contínuo, para que você encontre a sua voz, né? Como você falou, não existe uma faculdade de escrita, porque existem diversos estilos literários, diversos modelos de produção literária. Então, eu acho que precisa ajustar, né? Se inspirar em projetos e se inspirar em autores. Como você gostava de filmes, citou aí os filmes que você assistia quando era adolescente, um adolescente peculiar, digamos assim, que Akira Pois é. Kurosawa não é para qualquer adolescente de 13 anos. Eu gostava, viu? Acredita? Eu não dormia nos filmes mais antigos. Então eu vejo a dica para o pessoal procure encontrar a sua voz, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente se espelha e acaba copiando demais, né? Então procure o projeto, o conteúdo que você quer produzir, independente da mídia que seja, né? Pode ser nas redes sociais, pode ser uma mídia escrita, num blog, num site, no YouTube ou em qualquer outra plataforma. O que você pretende fazer se diferencia daquilo que já existe, para que o seu projeto não seja uma cópia de outro que já existe, né? Eu acho que essa procura por algo inesperado, por algo novo, por algo que possa agregar o conjunto do que já foi produzido, eu acho que isso é de fundamental importância aí para aqueles que querem começar a produzir conteúdo em qualquer área, né? Boa, Então, Edu, é isso mesmo. Você vê, você falou de inovação, né? Isso é bem verdade. É um norteador para mim, né? Até hoje vai ser, para o futuro, com certeza, é fazer aquilo, produzir aquilo que os outros não estão produzindo, né? Então, exato. buscar uma abordagem nova, se não é um conteúdo totalmente novo, mas uma abordagem nova, algo diferenciado, né? E eu acredito que todo mundo pode fazer isso, né? E a gente tem ainda a facilidade do nosso tempo, né? Diferentemente de outras épocas, hoje, para você produzir de forma independente, a gente tem muitos recursos, né? Tem as plataformas, as mídias digitais que permitem você expor o seu trabalho sem ter praticamente ajuda, né? Se for o caso. Mas então a gente tem muita facilidade para produzir hoje, né? Na atualidade. Tem muitas ferramentas disponíveis, né? A gente precisa aproveitar isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Simval. Nosso amigo Pastor Alvarez já está dizendo aqui, livro excelente, esse material aqui. O nosso amigo em comum aí de Volta Redonda, o Pastor Alex, lá de Volta Redonda, do Conselho Jedi, lá da Rampa Church, onde a gente teve o prazer de conhecê-los aí em 2019, né? Parece que faz tanto tempo. Pois é, mas foi no o começo do ano passado. Onde estivemos juntos, né? Eu, você, a Lu e o próprio pastor Richard Guerra participando de uma conferência.
foi algo tremendo. Pastor Alex, essa aqui é para você, ó. Olha. Ó, é isso aí. Você reconhece. Eu lembro a emoção dele quando a gente falou que lançaria no final do ano 40 dias com Star Wars, né? Ele ficou realmente emocionado naquela época, né? E promessa é dívida, tá lançado. Tá pago. Como dizem hoje, tá pago, né? Tá pago. Tá quitado. O Natan, que é um amigão nosso aqui, que não é invicto nas lives do Parábolas, participou de todas elas até agora, e olha que a gente fez live nessa quarentena, hein? Ele pergunta quais foram os maiores desafios para você escrever esse material. Acho que você até comentou alguma coisa, mas especificamente quais os desafios que esse projeto levou, né? Que você teve com esse projeto. Acho que cada projeto da editora é como se fosse um filho, né? Não tem, para mim como editor, não tem melhor ou pior, pode ser o autor que for, o contexto que for, a gente sempre deposita muita energia, muita esperança em cada material de forma distinta. Mas é claro, por ser um livro meu, nesse caso, né, acho que o parto foi maior, né? Porque a gente até talvez ia ter lançado ano passado, a gente já trabalhou com várias datas de lançamento. Até o pastor Richard, a parte dele ele concluiu bem antes que a minha, né? E eu, enfim, me debati muito com o conteúdo, né? E olha que com o passar dos anos a gente foi aprendendo até aquele momento do desprendimento, né? Tem um momento que a obra tem que ficar pronta e você tem que se desprender, né? Se você tiver a vida toda para ficar mexendo no material, você vai mexer, né? Sempre pode melhorar, né? Exatamente. Sempre você vai encontrar uma coisinha que, isso aqui eu vou melhorar, vou mudar. E foi mais difícil no meu para fazer isso, né? Foi mais difícil se despedir do material, né? Enfim, na hora de concluir, foi um processo um pouco mais torturante psicologicamente. Mas valeu a pena, viu? Foi muito gratificante a gente ter lançado esse projeto. Que legal, que legal. O Natan também está perguntando o seguinte, ó, ele faz essa pergunta toda a live que a gente faz, e a gente está aproveitando que você está aqui. Simval Filho, quando você vai liberar o pastor Eduardo Medeiros para escrever o livro 40 Dias com Once Upon a Time, né? Rapaz, eu acho que eu nunca assisti um episódio do Once Upon a Time. Não, mas, Jonathan, deixa eu te explicar. Isso é um dos critérios da editora, né? A gente procura aliar tanto o interesse, digamos assim, artístico, às vezes até pessoal, né? Tem um sentimento. Isso aqui eu gosto mais desse personagem, eu gosto mais dessa saga do que de outras, então eu quero publicar essa. Mas a gente deixa, às vezes, um pouco isso de lado, visando, digamos assim, a abrangência, né? Ou seja, o número de pessoas maior que vai ter interesse, que é esse apelo comercial. E isso é importante, porque o apelo comercial, quando a gente pensa no apelo comercial, a gente está pensando, na verdade, em alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, Exato. Isso vale também, às vezes, para quem está produzindo um conteúdo independente também, né? Tem obras que você faz para você, né? Então, eu quero ter esse material. E você se delicia com aquilo. Mas se você for pensar com o critério de que, olha, como que eu posso atingir um número maior de pessoas? Que estilo? Que proposta visual? Que proposta de tema que mais pessoas vão ter acesso, vão querer consumir, e isso vai trazer sustentabilidade à produção. Então é difícil dizer, né? Não tem fórmula mágica. Mas no caso aí do Once Upon a Time, né? Não é uma saga, um seriado tão popular assim, apesar de você gostar muito, que viabiliza a gente fazer um 40 dias. Acho que não, né? Talvez isso possa mudar em algum momento. Mas só te respondendo, tá? Não é nada contra também, não. Alguns textos a gente pode inserir no volume 2 do Devocional Pop, né? Também aí, como são muitos textos ali, a gente pode colocar alguns personagens ali, dar uma pincelada, porque eu já estou preocupado com os próximos 366 personagens desse projeto aí, né? Pois Esse realmente dá trabalho. Aí, Eduardo, vai um spoiler, já que você falou, vamos entregar, né? Live é para isso. As lives, a última live você entregou todos os spoilers, né? Então, tudo que tinha de... Mas eu acho que eu não falei, né? Não lembro de ter falado do Devocional 2, né? Falamos? Não falou. Na verdade, vou engatar, antes de você começar a falar, a próxima pergunta que eu tenho para você é exatamente
2020 não acabou, né? O Thanos não acabou veio, mesmo. não teve o estalo, então tá tudo certo. Quais são os lançamentos aí da editora? Eu sei que tá saindo muita coisa em setembro, né? Que eu tenho acompanhado aí as redes. Acompanhar não, mas a gente conversa bastante também, a gente fica sabendo, né? Nas nossas conversas. Mas o que a editora está lançando agora recentemente, que talvez o pessoal ainda não saiba, e o que vem por aí na sequência, aí você pode dar os spoilers aí que você possa dar a respeito do que a editora vai produzir na sequência aí. Bom, gente, o Thanos não venceu, mas o Corona deu um baile, né? Em todo Jogo mundo. duro, né? Então, assim, né? Muita coisa que a gente lançaria nesse ano acabou ficando para 2021. Mas eu posso falar de 2 lançamentos que vão acontecer esse ano, com certeza. Isso aí são os programados, né? E que estão em produção. Um deles te envolve, Edu, né? Mas o que vai acontecer primeiro, está até na fábrica nesse momento, e graças ao Coronga aí ele não ficou pronto antes, como a gente gostaria, é o jogo chamado Aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. O primeiro jogo de tabuleiro cristão com a Turma da Mônica. Aliás, um parênteses, né, que a gente espera quebrar essa escrita. A Turma da Mônica fez muita coisa fantástica, né? E quebrou e continua quebrando muitos recordes em nível nacional, em publicações, aí filmes, seriados e várias coisas que a Turma da Mônica já produziu. Mas jogo de tabuleiro nunca foi, se você parar para pensar, uma marca, né? Nunca emplacaram um jogo, não com tanto êxito. Já teve jogos, mas não com tanto êxito. E a gente espera quebrar essa sina aí, né? E então nós vamos lançar nesse mês de outubro, né? Vai ser um presente para o Natal, porque ele vai chegar na terceira semana de outubro, o jogo Aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. É um jogo totalmente original, que durante o jogo aí é difícil explicar, né? Só mostrando jogando mesmo. Só fazendo uma gameplay. Estamos fazendo a gameplay, viu? Logo vamos publicar. Na verdade já fizemos, né? Já está gravado, agora está na edição. Mas assim, esse jogo é um jogo que é para não só para crianças, né? Porque ele envolve testes, né, de conhecimento bíblico, de graus variados de dificuldade. Então, até mesmo por exemplo, sei que por causa de Turma da Mônica o apelo é mais infantil, mas o ideal é a criança jogando com adulto, ou adultos e jovens jogando entre si, que a dinâmica ela é muito bacana. Você no tabuleiro do jogo, né? Todos os livros da Bíblia são casas. E aí eu não posso explicar muito, que é difícil sem mostrar, mas ao longo desse trajeto você tem que chegar lá ao final, né? Você tem que sair em Gênesis, tem que chegar em Apocalipse. Então, nesse percurso, um panorama os participantes bíblico. têm um panorama da Bíblia. Porque que legal. Você tem perguntas e respostas de todas as classes de livros da Bíblia. Os Pentateuco, os livros históricos, os profetas maiores, menores. Então, é muito bacana, muito gostoso de jogar, assim. Que legal, olha só, já fica a dica aí para Dia das Crianças, né? Um pouco depois, presente de Natal. Natal, viu, Edu? Eu acho que né? Então fica aí a dica, né? Você poder jogar, ensinar teu filho. Eu sou um consumidor ávido aí dos produtos infantis aí da editora, porque tenho público aqui em casa para isso. Então nós lemos a Bíblia Mangá Kids inteira, né? A Mangá Kids. Estou lendo agora o Peregrino Mangá com ele, pela primeira vez aí estou introduzindo um clássico, né, na vida do Joshua através do mangá. Então a gente tem lido, ele vê os personagens, estou tentando fazer esse trabalho, ele gosta muito de jogar o Eclesiástico, então ele entende bem já a dinâmica, então acho que vale a pena, né? E agora, logo a gente quer começar a Bíblia Kingston também, mas essa é uma jornada longa, né? É verdade. Até se depois você quiser falar um pouquinho sobre como que esse projeto chegou para vocês e como foi, né, editar a primeira Bíblia completa em quadrinhos, que é uma obra monumental, assim, se você não conhece, você deve procurar, porque é algo incrível. Além de ser a palavra de Deus, é uma obra de arte, né? No sentido mais completo da palavra. Então,
invista na vida dos seus filhos. Há todo um trabalho na editora por qualidade, não só uma qualidade estética que diferencia os projetos, mas pelo conteúdo que é produzido por todos os autores, em todas as parcerias que a editora faz, né? Então, conheça, procure, pesquise, para que você possa também receber e poder fazer uso, né, dessas ferramentas de tanta qualidade que a editora tem trazido para o Brasil, né? Logo, logo eu acho que a gente vai exportar, né? Logo, logo vamos para outros mercados. Eu creio, Edu, eu creio. A Bíblia Mangá que você mencionou é um projetão, né, de exportação. Agora, o que eu ia falar para vocês, quase esquecendo, mas para Dia das Crianças, nós acabamos de lançar a Bíblia Ilustrada 3 Palavrinhas. É a primeira Bíblia, assim, né, com 3 palavrinhas, com a turminha, e tá maravilhoso, assim, projeto fantástico. São mais de 400 páginas, com capa dura, um material que, apesar de grandinho, né, ele é bem leve para criança. Então, olha, vou falar para vocês, viu? Quem tem criança e não der uma Bíblia 3 palavrinhas de presente, tá perdendo, viu? Olha, fica a dica já, né? Dia das Crianças aí, a criançada ainda tá enclausurada, então aproveita, né? Verdade, vai aquecer os tambores pro jogo também. Show de bola, maravilha. Nós temos o devocional 3 palavrinhas, muito bom, já fizemos acho que 2 vezes já com o Joshua, além das atividades, os textos, né, os capítulos. Então, a próxima aquisição aí é a Bíblia do 3 palavrinhas aí para completar a coleção do Joshua, né? E o que mais, Simval, que nós temos aí no front? No front. De falar, né? Tem projetos aí que são segredo de Estado, né? Então, mas outros a gente pode comentar, né? Pois é, e eu acho que assim, acho que o grande comentário aí para fim de ano nosso, né? É o 40 dias com os games, né? Esse projeto que, se assim for você, autor, né? Cobrança pública terminar, a gente lança esse ano ainda, né? Então, um dos projetos para esse ano, final de ano, é o 40 dias com os games. E acho que é bacana, né, a gente falar um pouco dele, porque te envolve e ele tem uma dinâmica diferente. Quem já conhece os 40 dias já sabe um pouco o que esperar, né? E a gente vai estar buscando, né, nesse novo material, um diferencial também na forma com que você se conecta com as 40 devocionais. Então, por ser game, sim, tem um pouco de gamificação, né? Então, Edu, dá uma comentada aí nesse aspecto da gamificação que a gente está buscando inovar e incorporar nesse novo devocional. Bom, todo projeto eu gosto de tentar buscar elementos novos ali, né? Até para agregar conhecimento e conteúdo dentro da minha jornada pessoal, né? E nós encerramos, acho que muito bem, a primeira trilogia dos 40 dias. Né? Eu lembro quando a gente conversou a respeito dos 40 dias com os Vingadores, a gente já tinha essa ideia de que se fosse um projeto que o pessoal comprasse a ideia, né, participasse com a gente dessa jornada, que nós poderíamos estender enquanto o público, né, que nos acompanha aí, que compra os livros, eles estivessem participando da jornada, né? Eu me sinto sempre alguém que está do lado daquele que está lendo ali, acompanhando esses 40 dias ali. Então a gente até tenta escrever algumas coisas com relação a isso, né? Aproximando um pouco o texto do leitor. E aí quando nós encerramos agora, né, o 40 dias com a Liga da Justiça, o que nós vamos fazer agora, né? Os lançamentos estão suspensos até segunda ordem, a gente não sabe ao certo se vão voltar e quando vão voltar, né? Então a gente achou por bem voltar para um projeto que faz tempo que a gente quer fazer, que é o projeto dos jogos de videogame. E nada melhor do que gamificação, que é um conceito que tenho estudado até por questão de didática como professor, mas também nesse material. Então, aquele que vai... A gente não vai dar muito spoiler, nem falar muito a respeito dele, mas aquele que quer, que está esperando encontrar algo parecido com o que encontrou até então, vai se surpreender, porque não há simplesmente a leitura de devocionais, mas nós vamos colocar algumas missões, digamos assim,
ou as conquistas dos jogos contemporâneos aí, né, que tem conquistas escondidas no meio das fases. Nos devocionais nós teremos conquistas a serem desbloqueadas aí pelos aventureiros aí que vão participar dessa jornada gamer, né? Então eu acho que esse é um dos elementos aí. Temos outros elementos também que nós vamos modificar com relação ao que nós fizemos até então, mas com certeza essa jornada ela vai ser muito mais interativa, vai contar mais com a participação do leitor junto no processo de construção aí do conhecimento ao longo dos 40 dias. Então vai ter muita coisa interessante, muita coisa legal que os nossos leitores aí vão poder acompanhar nos 40 dias gamer, no mundo dos games. A gente não sabe ainda qual vai ser o nome, né? Bater o martelo com o nome. Até se você quer fazer o seu comentário aí, qual é o nome que você acha melhor para esse devocional, prometemos ler todos os comentários. Se nós vamos levar em conta ou se vai ser o seu nome, nós não sabemos, mas nós vamos levar em conta aí as sugestões de vocês também. É isso aí. Eu acho legal também, do que é o seguinte, né? Vai ter para todos os gostos, tá? Você está perguntando, mas qual que vai ser essas 40, né? Você vai encontrar ali as sagas de games, assim, né? Desde do tempo do fliperama, né? Então, para quem é um pouquinho mais velho que nem eu, né? Vai ser saudoso você vai também. ter saudosismo a mil aí, com certeza. E eu vejo que existe uma relação de paixão entre o jogador com o roteiro e a trama dos jogos, esses mais recentes. Eu já recebi mensagem de pessoas falando: você vai falar de tal jogo? Por favor, não fala a respeito dessa área na vida do personagem tal, porque já sofreu muito na internet e tal, por causa desse tipo de comportamento. Então, eu vejo que existe uma paixão, assim, num nível diferente do que a gente encontrou até agora com os personagens. Então, eu estou bastante curioso também para ver o resultado aí, qual vai ser o feedback desse novo livro aí que estamos em fase de conclusão aí, para que nós possamos em breve colocar na mão dos nossos leitores, né? Exatamente, Eduardo. E muita gente não sabe, né? Até nos jogos hoje, né, com a tecnologia, acho que é mais fácil identificar isso, né? Que foi feita uma baita de uma trama, os personagens foram todos construídos, né? Elaborados, foi toda uma história por trás. Mas até eu vi com uma dica aí para você assistir, para quem assina Netflix, tem um documentário novo na Netflix, esqueci até o nome, mas ele conta a história dos videogames. Até a gente chega a comentar contigo, que é maravilhoso. Sim. Você vê assim, aquele videogame. É GDL, não é? GDL? Acho alguma coisa assim. É uma sigla. É uma né? sigla, pois é. É bem, bem novo, assim, deve ser fácil de achar. E aí Sim, bem ele fácil. fala, né, desde os primórdios, tudo que, por exemplo, no Atari, né, jogos assim que era, você vê o jogo binário, né, aquele joguinho com aquele design cansado já daquela época, né, era inovação na época. Mas você vê que os criadores elaboraram um universo por trás, né? É muito interessante, muito rico ver que os games, né, em todas as suas fases, mesmo quando tecnologicamente não estavam no estágio que estão atualmente, havia toda uma construção, né, para que os jogos tivessem a interface, a cara que eles tiveram. E alguns realmente foram icônicos, né? Você pega aí os joguinhos viraram estilo, né? Por exemplo, Street Fighter, né? Com aquele estilinho da luta, né? Joguinho de luta. E tem alguns jogos que são assim, né? Eles foram tão icônicos que eles se tornaram um gênero dentro dos games. Não vou falar muito, porque senão você não vai comprar o livro, né? Você fica aí. O pessoal tá perguntando aqui, o Lucas, tá lá na página da editora 100% Cristão no Facebook, perguntando se vai ser um livro de RPG. É um livro devocional que vai ter alguns elementos aí que a gente chama de gamificação, que eu não vou falar para não estragar a surpresa, mas vocês vão gostar com certeza. Não, né? mas não é RPG ainda não, Lucas. A Ainda editora não. tem um Ainda RPG não. que está no forno, né? Feito pelo Vinícius Miranda, que é um dos nossos autores. Chama Batalha dos Guardiões. É um material fantástico. A gente só não lançou ainda por questão mesmo de momento. Mas você que gosta, eu acho que você talvez goste, você não vai perder esse primeiro RPG cristão que, se tudo der certo, será lançado em 2021.
Olha só, mais um Mais spoiler spoiler. Você aí, não hein? programei falar, tá vendo? Vocês ficam provocando. Toda live que tem do Simval no Parábolas é uma metralhadora de spoilers aí, e vocês ficam sabendo em primeira mão do que vai acontecer, né? Eu tenho que me conter, Eduardo. Cada amizade que a gente tem, Eu a tenho que gente te fica, segurar. né? Eu tenho que te segurar, né? Parece que não tem ninguém assistindo a live, né? Verdade, isso é fogo. Não dá. Ai, a Gabic, que a gente conheceu lá no Confrajovem do ano passado, até estava falando sobre essa participação nossa lá nos workshops, né? E ela conheceu a gente lá, comprou 40 dias com os Vingadores e agora tem a coleção toda. Legal, Gabi. Está dizendo aqui que é muito bom os devocionais aí dos 40 dias, né? Então, que legal, esse feedback é muito bom quando a gente recebe, né? Valeu, Gabi. A gente aceita crítica, mas elogio também é bom, a gente gosta também. Né? Faz assim, a crítica você manda para o autor, para o Eduardo, aí o elogio você manda para o editor aqui, né? Então é isso, gente. A gente vai encerrar, então. A gente voltou para resolver o problema e poder editar essa live depois, para ficar melhor para vocês assistirem, né? Quero agradecer, então, Simval, pela participação. Né? Sempre um prazer conversar contigo. Amigo. Saudade dos nossos cafés pela madrugada dentro, em São Paulo, né? Vamos retomar. Vem Salmedo do Corona, vem para cá, para São Paulo. Café tá garantido. Muito bom, nossas conversas aí até 4, 3 da manhã, aí muita coisa boa já saiu, né? Livros já saíram dessas conversas aí, é muito bom poder conversar com você, mesmo que à distância. Eu que agradeço, amigo. Tamo junto. Um abração para a Lu, um beijo no Dani, tamo junto. Logo, logo tem novidade aí chegando para vocês aí da editora 100% Cristão. Verdade, um beijo para todos que estão nos assistindo, para a primeira-dama Meire e para o príncipe Joshua. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até mais.